Então, voltamos aqui ao nosso curso de Química. Hoje vamos estudar distribuição eletrônica, só que distribuição eletrônica de íons. Bem, relembrando, né, que íons são espécies onde o número de elétrons não é igual ao número de prótons também. Até agora nós vimos nas aulas anteriores distribuição eletrônica de espécies neutras. Tá bem? O que são espécies neutras? São espécies que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembrando que elétrons têm carga negativa e prótons têm carga positiva. Então as cargas aqui se anulam, fazendo com que uma espécie seja neutra. Geralmente, por exemplo, lítio 3+. Se não tiver nenhum sinal de mais ou de menos aqui, nós consideramos a espécie neutra, tá bem? Agora, se nós tivermos excesso de cargas positivas ou negativas, nós vamos ter íons. Íons podem se dividir em cátions e ânions. Os cátions têm excesso de carga positiva, ou seja, a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Tá bem? Já os ânions têm excesso de carga negativa, ou seja, a quantidade de prótons é menor que a quantidade de elétrons, tá bem? Porque você tem um excesso de carga negativa. No cátion você tem um excesso de carga positiva. Como é que eu represento um ânion ou um cátion? Vamos dizer aqui, ó, lítio, número atômico 3. Aí você tem o cátion, né? Lítio mais. Aí veja, se eu perguntasse a vocês qual é o número atômico aqui, vocês responderiam o Z igual a 3, né? Só que aqui é uma espécie não neutra, né? É um íon, é um cátion. A quantidade de elétrons, se fosse uma espécie neutra, seria igual à quantidade de prótons. Nesse caso aqui a gente sabe que a quantidade de prótons é igual a 3. Só que a quantidade de elétrons aqui é diferente, né? Se fosse uma espécie neutra também seria 3. Mas a quantidade de elétrons, né? Aqui, como tem um excesso de carga positiva, tem 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Veja, não é excesso de carga positiva. Então, aqui, ó, você tem 3 prótons, tá bem? Então, são 3 cargas positivas contra 2 cargas negativas. E isso vai dar um excesso de uma carga positiva que a gente representa aqui, tá bem? Então, veja, eu ainda posso ter o ânion, né? Deixa eu ver um ânion bem famoso aqui, o oxigênio 2-. Aí veja, aqui o Z dele é igual a, aqui era 8, hein, gente? O número atômico dele é 8, significa que ele tem 8 prótons. Aí veja, a quantidade de elétrons aqui não é igual a 8. Aqui você tem um ânion, você tem um excesso de carga negativa. Então você tem 10 elétrons, tá bem? Você tem, ó, 8 cargas positivas e 10 cargas negativas. Então você tem um excesso de quantas cargas negativas? -2, tá bem? Então você coloca aqui, ó, -2. Isso é a diferença entre um cátion e um ânion. Aí vamos ver aqui como é que fica a questão de distribuição eletrônica, tá? Veja, vamos fazer essas questões aqui. Eu tenho um enunciado aqui que ele diz assim: quando um átomo se transforma em um íon, a variação do número de elétrons, né, ocorre sempre na camada ou nível mais externo, que é a camada de valência. A
camada de valência é a última camada preenchida também de qualquer qualquer átomo, tá bem? Aí ó, ele faz a distribuição eletrônica dos seguintes íons. Aí, então vamos lá fazer essa distribuição eletrônica aqui. Letra A do ferro, né? 2 mais. Aí qual é o número atômico, né? Qual é o número atômico do ferro? É 26. Isso significa que ele tem 26 prótons, tá bem? Aí, veja, aqui é um cátion, né? Desculpa aí, pessoal, o barulho, mas é assim mesmo. Aqui eu tenho, ó, 26 prótons e tenho um excesso de carga positiva. Se eu tenho excesso de carga positiva, eu tenho 24 elétrons, tá bem? Porque, ó, eu tenho 26 cargas positivas contra 24 cargas negativas, dando um excesso de 2 cargas positivas, tá bem? Então eu vou pegar 24 elétrons. Quando se faz uma distribuição eletrônica, você sempre tem que considerar a quantidade de elétrons e não a quantidade de prótons. Então, ó, um S2, vamos lá, né? Começando por aqui, ó, um S2, depois vem, ó, 2S2, vai seguindo a trilha sempre, até chegar em 24, hein? 2S2, aí, opa, aqui eu errei, né? O próximo seria 2P6. Aqui, ó, 2P6, 3S2, aí depois de 3S2, 3P6, depois, ó, 4S2 e depois depois de 4S2 vamos para 3D10. Observem que a gente tem que chegar a 26. Será que vai ser 3D10? Vamos contar quantos elétrons nós já temos. 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, né? Isso, com 2 dá 20, não é isso? Então já temos 20 elétrons. Precisamos chegar a 24. Então só resta quanto? 4 elétrons, né? Como o orbital desse comporta até 10 elétrons, né? Então dá muito bem para o orbital D suportar esses 4 elétrons restantes. Então isso aqui seria a distribuição eletrônica do cátion ferro 2+, hein? Tá ok? Aí letra B. Vamos aqui. É o ferro 3+, né? Número atômico. O Z aqui é igual a 26. O número de prótons, gente. Nunca, em química é muito difícil você alterar o número de prótons de um núcleo, a não ser que você esteja trabalhando com a física e a química nuclear, tá bem? E o número de elétrons aqui, você tem um excesso de 3 cargas positivas. Então você vai ter o que? 23 elétrons. Porque, ó, 26 cargas positivas contra 23 cargas negativas, que dá um excesso de 3 cargas positivas. Vai ser bem parecido com essa distribuição eletrônica, né? Se você notar bem, né? A diferença vai ser isso aqui tudinho igual de novo, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3, tá bem? Por que 3D3? Agora não é 23 elétrons que a gente tem que distribuir. Então, ó, até aqui, ó, 2 mais 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, com 2 dá 20. E 20 com 3 dá 23 elétrons, tá bem? Deixa eu apagar aqui. Aí veja, ó, eu preciso agora, letra C, né? Eu preciso fazer a distribuição eletrônica desse ânion aqui. É o fósforo, hein? Esse aqui era o ferro, agora é o fósforo. Então, ó, o Z aqui é 15. Como é que eu sei que o Z é 15? Você lembra? Lado esquerdo, canto inferior. Representa o número atômico, que é o número de
prótons. Eu tenho 15 prótons. Veja, mas eu tenho um excesso de 3 elétrons aí, né? Então, ó, eu vou ter 18 elétrons, tá bem? Então eu vou ter 15 cargas positivas contra 18 cargas negativas. Então isso vai dar menos 3 elétrons, né? É um excesso de 3 cargas negativas. Então eu vou ter que pegar, ó, esses 18 elétrons e distribuir aqui. Então vamos lá. 1s2, 2s2. Já vai olhando para cá, para essa trilha. Depois 2s2 vem 2p6. Depois 2p6, 3s2. E lembra que é 18 elétrons, já vai 12, hein? Depois 3s2, 3p. Olha, se eu botar 3p6 aqui, será que dá 18? 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18. Então essa é a distribuição eletrônica do ânion, né? Fósforo 3-. Tá bem? Próxima questão, vamos fazer. Qual a alternativa indica o número de camadas utilizadas na distribuição eletrônica do cátion, né? Veja que ele diz um cátion bivalente do cádmio. Cádmio, o símbolo químico dele é CD. Se ele é um cátion, ele vai ter um excesso de cargas positivas. Se ele é bivalente, ele já está dando outra dica. Ele tem 2 cargas positivas a mais. Então, o número atômico dele, ele diz, sendo que seu número atômico é 48. Então, veja, se o Z é 48, né, a quantidade de elétrons aqui é 46, né? Porque, veja, você tem 48 cargas positivas contra 46 cargas negativas, que vai dar, ó, um excesso de 2 cargas positivas, tá bem? Então você vai ter que distribuir 46 elétrons. Vamos lá. 1s2, 2s2, 3s2. Aí 3s2 não, né, gente? Tem que ter essa atenção, porque eu mesmo eu já tenho uma certa prática, mas às vezes eu me confundo. Então 2p6, 3s2, né? Aí depois de 3s2, 3p6, depois de 3p6, 4s2, depois vem, ó, 3d10. Porque, veja, eu preciso distribuir 46 até aqui, ó. 2 com 2 dá 6, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, com 2 dá 20, com 10 dá 30, 30 para 46, ainda faltam 16. Então vamos lá. Aí 4p, porque, ó, depois de 3d vem um 4p, 6, aí 36, viu? Aí depois de 4p vem o 5s2, tá bem? Então é 38, né? 5s2. Depois vai vir o 4d. Veja, 38 para 46, né, dá 8. Então eu vou colocar aqui, ó, 4d8. Somando isso aqui tudinho, tem que dar 46. Então, ó, até aqui era 38. Com 8 dá 46. Tá bem? Então agora vamos ver qual a alternativa indica o número de camadas, né, utilizadas na distribuição eletrônica. Então ele aqui, em vez de perguntar em detalhes dos subníveis, ele só quer saber as camadas. Então, ó, eu tenho a camada K, né? Aí vem isso aqui, 2s, 2p forma a camada L. Aí veja, os subníveis 3s2, 3p6 e 3d10, eles representam a camada M, tá bem? E depois, ó, você tem a camada MN, tá bem? Você tem a camada N, né?
Então, ó, ela é formada por o 4S, o 4P e o 4D. A camada N. E ainda você tem o que? A última camada, né? Que é a camada O, que é representada pelo subnível 5S2. Pelo nível, né, no caso aqui. 5S2. Então a camada O. Então vocês têm quantas camadas? K, L. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então letra B. A gente marcaria aqui. Letra B. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.